Pelo menos desde 2017, o mundo todo conheceu o movimento Me Too. Muita gente acha que ele foi criado por artistas de Hollywood, mas na verdade não. O movimento foi criado em 2006 pela Tarana Burker, uma ativista negra norte-americana que criou o movimento justamente com a ideia de pensarmos no enfrentamento e na diminuição de casos de assédio sexual no ambiente de trabalho. O movimento ficou mundialmente conhecido, evidentemente, por causa da atuação e das denúncias feitas por atrizes de Hollywood, né, que são conhecidas mundialmente. Mas acho muito importante a gente destacar a história do movimento Me Too e como ele foi criado. E é claro que o Brasil não ia ficar de fora de uma movimentação como essa. Então, desde 2020, aqui no Brasil, existe uma organização que se chama Me Too Brasil, que tem como objetivo amplificar as vozes de pessoas sobreviventes de violência sexual. Pelo site do Me Too Brasil, você pode pedir ajuda psicológica e jurídica, você pode apenas contar a sua história, ou você pode se voluntariar para ajudar pessoas que passaram por situações de violência sexual. E desde a sua fundação, o Me Too já recebeu centenas de denúncias e pedidos de apoio, especialmente de mulheres vítimas. Se não me engano, todas as pessoas que pediram ajuda ao Me Too Brasil são mulheres, inclusive. E bom, infelizmente, ontem veio ao conhecimento público que uma das diretoras da organização Me Too Brasil, a Luanda Pires, está sofrendo com ameaças de morte de um acusado das vítimas do Me Too Brasil. Ela informou, para a imprensa que recebeu um e-mail alertando de que um determinado acusado estava dizendo que queria matá-la e que estava buscando meios para fazer isso. Pouco tempo depois, a Luanda tem a informação, descobre que um homem entrou no seu carro e deixou ali dentro um dispositivo. Entrou, não pegou nada e deixou um dispositivo. Tudo isso registrado por imagens de segurança do local onde estava estacionado o carro da Luanda. Bom, esse dispositivo está sob investigação e há uma forte suspeita de que ele seja um rastreador, ou seja, um aparelho que identifica a localização do carro e, portanto, muito provavelmente, a localização da própria dona do carro, a Luanda. E, bom, a Luanda já fez todos os procedimentos que ela deveria fazer, aliás, que ela tem à sua disposição para fazer, já acionou as autoridades. Como a Luanda é advogada, ela pode contar com o apoio da OAB de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, para acompanhar as investigações, bem como para garantir o exercício profissional da Luanda. Que esse aqui é o ponto que a gente precisa focar um pouco nesse caso. Nós sabemos das violências que as mulheres sofrem, mas muitas vezes ainda é muito oculto as violências que as defensoras de vítimas sofrem. O Brasil, infelizmente, é um dos países em que mais se mata defensores de direitos humanos. E, sem dúvida alguma, uma advogada que defende mulheres vítimas de violência doméstica ou mulheres vítimas de violência sexual é uma defensora de um direito humano, o direito à integridade da vida das mulheres. Então, é muito importante que a gente coloque luz sobre essa questão e que haja uma movimentação social e dos órgãos competentes para garantir a proteção à vida e ao trabalho dessas defensoras. Então, o judiciário, por exemplo, ao se deparar com algum tipo de manifestação machista nos autos de um processo vindas de um advogado, deve sim, no momento em que for sentenciar, o juiz ou a juíza do caso deve sim se posicionar contra aquele posicionamento. Assim como o Ministério Público, se ele também estiver envolvido no curso de uma ação. Não é mais possível que a gente relegue às defensoras toda a responsabilidade de garantir, de tentar garantir, porque isso na verdade é impossível, não tem como a gente se garantir do não cometimento de uma violência na medida em que a violência é feita por outra pessoa e a gente não tem controle sobre os atos de outras pessoas. Mas é muito importante que a gente veja uma movimentação social, não só de apoio para casos como o caso da Luanda, mas de construção de respostas, de prevenção e de acolhimento de defensoras que passem por questões de violência, que sofram ameaças, que sejam perseguidas. Infelizmente, a gente conhece outros casos de advogadas que já foram perseguidas nos seus escritórios, por exemplo, ou mesmo de promotoras. A gente teve recentemente, há um tempo atrás, um caso de uma procuradora que foi fisicamente agredida por um funcionário dentro ali da procuradoria. Então, gente, e a gente precisa entender que estamos diante de uma circunstância de resposta
dos homens ao trabalho que as feministas e as mulheres do Brasil têm feito de busca pela equidade de gênero. E, infelizmente, o que a gente tem assistido nos últimos tempos é uma emergência de comportamentos extremamente misóginos e violentos por parte dos homens que não estão suportando o fato de que a gente vai estar onde a gente quiser estar e que a gente vai responder à altura das violências que a gente sofre, que nós vamos sim buscar apoio do mais alto conhecimento técnico e da mais alta sensibilidade para nos acompanhar quando estivermos com problemas. Então, o que eu queria deixar aqui é uma mensagem de solidariedade a Luanda Pires, pelo que ela está enfrentando. Luanda é alguém que eu conheço de perto, né? Eu sou colaboradora do Me Too Brasil, então eu expresso para ela toda a minha solidariedade, todo o meu apoio e a minha parceria, e a gente vai trabalhar, sem dúvida alguma, para construirmos um arcabouço de respostas, de prevenção e de acolhimento para defensoras de mulheres vítimas de violência. Qual?